Bom dia, pessoal. Vamos retornar à nossa aula. Aqui hoje eu vou trabalhar um pouco com esse manual para elaboração de trabalhos, que é baseado na BNT. Ele é lá da biblioteca, aqui da biblioteca Teles. Então, onde mesmo, meu Deus? Bom, eu já coloquei algumas coisas para vocês nas aulas passadas e hoje eu vou pular aqui para que a gente fale sobre a questão, reforce a questão da citação. Mais para baixo aqui, porque tem alguns detalhes que a gente não falou na aula passada e que precisam ser revistos hoje. Lista de siglas não, sumário eu já falei. Os apêndices também, anexo. Aqui, algumas considerações, citações e referências. Vamos lá, aqui eu tenho exemplos gerais em vermelho, exemplos para a área de direito. No caso, isso aqui, aqui está para a área de direito, né, que o material é de uma universidade de direito, mas que se aplicam perfeitamente em qualquer área. Citação é a menção no texto de uma informação extraída de outra fonte com indicação do autor da ideia. E é essa indicação do autor seguida de data. Na aula passada eu falei que existem duas formas, a forma autor-data e a forma numérica. Nós vamos adotar a forma autor-data. Então, toda vez que eu citar, eu posso fazer uma citação, uma chamada antes da frase ou depois da frase, com o sobrenome do autor e a data. Se for antes da frase, o nome do autor só com a primeira letra maiúscula e a data, o ano entre parênteses. Se for depois da frase, a gente vai colocar tudo entre parênteses, tudo em caixa alta. E no final eu vou precisar apresentar uma referência disso, porque todas as citações do texto precisam estar referenciadas, no final do texto. Ou seja, tudo que eu falei, tudo que eu citei tem que estar lá no final. E também eu não posso apresentar uma referência que eu não citei. Se houver uma referência no final do texto que não está citada, subentende-se que você deixou de citar ela no texto. Então você cometeu algum erro e provavelmente pode estar incorrendo em plágio. Então, eu falei sobre isso aqui, né, mas na aula passada a gente teve um problema com as imagens e talvez não tenha saído. Então, citação direta curta, até 3 linhas, o texto entre aspas. Se for uma citação direta longa, mais de 3 linhas, texto com recuo. Esse recuo é de 4 centímetros, letra menor e sem aspas e com espaçamento simples. Essa letra menor, se eu estou usando um Times no texto normal, o tamanho 12, eu vou usar 10 e vou fazer o recuo. É interessante que a gente deixe essa citação em destaque. Como é que eu posso fazer esse destaque? Eu posso dar um espaço antes e depois, ou então eu vou lá em formatação, em formatar parágrafo e coloco 12 pontos antes e 12 pontos depois, que aí ela vai dar o espaço ideal para ser destacada. E aí existem as citações indiretas, escrita com as próprias palavras, não há destaque, nem aspas, nem recuo ou diminuição do tamanho da letra. A gente só tem que tomar cuidado com as citações indiretas para que eu seja fiel à ideia do autor. E também não só troque algumas palavrinhas do que o autor disse e pronto, já é uma citação direta, porque pode configurar plágio, porque você está copiando o que o autor falou. Então, por isso que é sempre bom, na verdade eu sei que vocês têm pouco tempo, mas qual é a recomendação geral para a gente fazer um bom texto? A gente lê os artigos que estão relacionados ao nosso tema e fazer resenha, fazer fichamento, fazer resumos, porque aí você começa a escrever com as suas palavras as coisas. E aí quando você precisa, você
você pega o que você mesmo escreveu, da ideia que o autor quer colocar. Num texto, é interessante que a gente tenha citações indiretas, porque a citação indireta, ela dá a entender que eu, quanto autor, eu estou lendo e interpretando os textos. Que é uma etapa fundamental na produção de texto. É ler e interpretar textos de outras pessoas que tem a ver com o meu texto para colocar a ideia naquilo que eu estou escrevendo. Quando eu uso muita citação direta, seja curta, seja longa, não pega muito bem, porque pode ser que o meu texto comece a parecer uma coxa de retalho. Entendeu? Então quem olha para o meu texto diz, esse cara é meio preguiçoso, né? Ele não gosta de interpretar texto, ele só pega o texto inteiro e coloca no trabalho dele, até fez a referência correta, mas o texto é uma coxa de retalho. Então isso mostra claramente que eu não gosto de ler. Então, uma coisa fundamental para quem quer construir textos é leitura. Toda citação no texto deve ter uma referência correspondente ao final do trabalho, como eu já havia dito. E tudo que está referenciado no final do trabalho deve estar citado no texto. A chamada na citação deve sempre corresponder à chamada de referência. As referências devem ser reunidas no final do trabalho em ordem alfabética, de acordo com o último nome do autor, né? O sobrenome do autor. Então, vem em ordem alfabética. Lembrando que, por exemplo, se o último nome do autor for de Souza, for fulano Fernando Alves de Souza, então a minha citação vai ser de Souza, porque é diferente o sobrenome Souza de Souza, certo? O D faz parte do sobrenome, não é um conectivo qualquer que está no nome da pessoa. Então, por exemplo, meu nome é Abimael Oliveira dos Santos. Poderia ser Abimael Oliveira Santos, mas é dos Santos. Então, meu sobrenome é dos Santos. Nas citações, as chamadas pelo sobrenome do autor, pela instituição ou título que estiverem incluídos na sentença devem ser em letra maiúscula e minúscula. Quando estiverem entre parênteses, devem ser em letra maiúscula. Isso aqui, na verdade, é só repetindo o que eu já havia explicado. E sempre que toda referência ao material que for retirado de site da internet deve seguir o padrão de referência para o tipo de documento, seja livro, artigo, conforme o exemplo de referência a seguir acrescentado ao final da referência o seguinte complemento. Ou seja, eu peguei essa referência da internet, então é bom que a gente coloque de onde você pegou. Então, no final da referência você vai colocar disponível em, aí você copia o link daquele material e cola aqui. Aqui você percebe que ele está com esses sinaizinhos aqui, né, de maior e menor, né? Hoje a norma ela tirou isso aqui, então eu posso só disponível em, então espaço, colo aqui direto, dou um ponto e vou colocar aqui acesso em 13/11/2020, se for hoje. Quaisquer informações que sejam relevantes para a identificação do material pode ser acrescentado no final da referência, entre parênteses, incluindo o nome de série, ou seja, informações adicionais que você queira colocar. Quando houver mais de um documento da mesma autoria e publicados no mesmo ano, por exemplo, eu peguei 2 trabalhos, aqui ó, Rego 1994, Rego 1994. São 2 trabalhos diferentes. Então, como é que eu vou diferenciar? Eu vou colocar letra A e letra B. Se houver, no caso, 3 trabalhos do mesmo autor no mesmo ano, esse cara publica muito e eu peguei 3 trabalhos dele, eu vou colocar A, B e C sem problema nenhum. E lá na minha referência vai estar lá Rego no ano, letra A e letra B. Na verdade, eles já vão aparecer na ordem, primeiro o A, depois o B, na referência. Ó, tá vendo aqui no ano eu coloco a letra A e aqui eu coloco a letra B.
Pode-se abreviar os nomes dos autores nas referências, caso isto seja feito em uma referência, deve ser feito em todas. Isso eu falei na aula passada. Nesse caso aqui, ó, Rego José Lins, mas eu poderia colocar só Rego JL. Se eu fizer isso, na primeira, eu tenho que seguir o padrão para todas. Citação direta curta. Como eu falei, até 3 linhas. O trecho transcrito deve estar entre aspas. Aqui, ó. Conforme Churchill Jr. E lembrando, essa observação aqui é interessante. Quando o nome tiver no final Júnior, ou Neto, você vai usar o nome anterior e o sobreposto Júnior, ou Neto. Por exemplo, aqui está Churchill Jr. Então, eu uso o Júnior aqui também, o nome anterior. Não só o Júnior. Se fosse Pereira Neto, então Pereira Neto, no final, não só Neto. Aqui, então, ó, pegou até 3 linhas, entre aspas. Aqui ele fez uma chamada anterior, e você percebe que como ele fez a chamada anterior, esse conforme, ou de acordo, ou para, enfim, ele colocou o nome só com a primeira letra maiúscula e o ano entre parênteses. Toda citação direta, ela precisa ter o número da página, seja ela curta, seja ela longa. Página 8. Por quê? Para dar credibilidade ao que eu estou escrevendo. Porque eu não posso só jogar no vento que eu tirei desse Churchill Jr. e Peter 2012. Eu tenho que provar. Então, se eu for lá nesse texto, na página 8, vai estar escrito exatamente o que eu coloquei aqui. Caso eu queira acrescentar alguma coisa, eu posso acrescentar, eu coloco chaves, né, ou colchetes, e escrevo o que eu quiser escrever em itálico, ou então se eu quiser destacar alguma palavra, eu destaco ela em negrito, e lá no final, aqui, ó, eu coloco uma vírgula e coloco grifos do autor, ou seja, quem lê vai entender que tudo que tiver grifado, tudo que tiver sublinhado, fui eu que fiz, não é da obra original. E aqui ele fez a chamada no final da frase, por isso vem tudo no parêntese com letra maiúscula. Aí na referência tá aqui, ó, Churchill Jr., Gilbert A., Peter J., Paul, Market, criando valor para os clientes. Terceira edição, São Paulo, o restante aí. Tá, vou pular isso aqui. Citação direta longa. A chamada continua sendo a mesma. Se for no início, da mesma forma. Se for no final, da mesma forma. Nesse caso aqui, ó, você percebe que está recuada e o recuo aqui é de 4 centímetros. Tá vendo? Ela está em destaque aqui, ou seja, tem um espaço. Como eu falei, eu posso dar um espaço normal, que é mais prático, ou eu posso padronizar com 12 pontos antes e 12 pontos depois. Tem até, eu estava pesquisando, tem até uma forma de você deixar essa padronização na ferramenta do Word aqui em cima. Lá quando você abre o Word, você tem aqui em cima as formatações de texto. Então você pode criar uma formatação específica para cá. Quando você for usar uma citação direta, você vem, marca ela toda e clica lá na formatação que você desejar, que ela já vai para a formatação correta. Isso é forma de facilitar, né? Mas enfim, você vai usar a ferramenta que você tem mais familiaridade. Você pode também selecionar tudo e aqui na barra de formatar pincel e jogar lá para outra que você estiver fazendo. Citação indiretas. Não é obrigatório inserir as páginas e não há aspas e nem destaque.
Nesse caso aqui, ó, na visão de Osterwalder Pigner, 2001, deve existir preocupação com custos em qualquer e tal. Essa é uma ideia que foi tirada lá desse autor aqui, certo? Não está escrito isso lá dessa forma, está escrito de outra forma, mas foi isso que o autor quis dizer. Lembra de novo, só está mostrando os exemplos. Na chamada antes da frase e na chamada depois da frase. Citação de citação. Elas devem ser, primeiro que elas devem ser evitadas, mas quando não tiver jeito, por exemplo, eu não tive acesso à obra original, não estou conseguindo achar, não tem na internet, não tem de jeito nenhum, então eu posso trabalhar ela. Ou então, de repente, foi uma citação direta, né? O autor que eu estou lendo, ele transcreveu um texto de outro autor, e aí eu quero usar porque está muito, é isso que eu quero, está muito bem escrito, eu não vou saber escrever de outra forma, então é melhor você fazer a coisa certa. Ela pode ser direta, curta, direta, longa ou indireta, tanto faz. Qual é a diferença? A diferença só vai ser a chamada. Aqui, ó, se for no início, tá vendo aqui, ó? Para Simon, 1960, citado por Mientberg e esses outros aqui, 2010, página 161. Por que ele colocou a página? Porque ele fez uma citação direta. Se ele fizesse a referência no final, então ele colocaria tudo aqui. Simon, 1960, citado por Minsberg, esse outro aqui, 2010. Quem foi que eu li? Eu li o Minsberg. Eu não li o Simon. Mas a referência é do Simon. O Minsberg foi quem pegou o Simon e escreveu lá no trabalho dele. Na minha referência tá aqui, ó, Minsberg e tal, 2010, 322 páginas. Por quê? Porque foi esse cara aqui que eu busquei a referência. Eu posso, ó, tá vendo aqui, o uso desse tipo de citação deve ser evitado. Recomenda-se sempre que possível consultar a fonte original e fazer a citação a partir dela. Eu posso também, de forma complementar, citar o Simon aqui no final. Não é opcional no caso, porque eu não consultei o Simon, eu consultei o Minsberg, né? Mas eu posso colocar aqui de forma opcional. Citação em idioma estrangeiro. Ah, professor, eu sou fera em interpretação de texto estrangeiro, eu peguei uns textos em inglês, em espanhol e li tudo e tal. A mesma forma, pode ser de forma direta ou indireta. A diferença aqui é que eu vou precisar deixar claro que foi uma tradução livre ou tradução do autor, porque você sabe que essa questão de tradução ela é muito relativa, né? Então você vai colocar aqui que você traduziu, foi uma tradução livre. Porque pode ser que esse texto, essa obra já esteja em português. Então eu vou usar o que está em português. Se ela foi autorizada, eu vou usar em português. Mas não tem, só tem inglês, só tem espanhol, só tem francês. E eu consegui ler e consigo interpretar, ou então tem alguém que interpretou para mim, transferiu do inglês para o português e eu vou usar. Beleza, pode usar. Só observa que tem que colocar aqui tradução de volta. Seja ela citação direta, indireta, enfim. É interessante, se você faz isso, colocar uma nota de rodapé com a transcrição do trecho original do idioma. Porque quem está lendo, se quiser se aprofundar, ela vai ter acesso ao trecho original. De repente ela tem uma outra interpretação diferente da sua.
E na referência você vai colocar o nome tudo em inglês, tá vendo aqui? Ou em francês, ou em espanhol, seja lá o que for. Citações de informações não publicadas. De repente você teve acesso a alguma informação que está em processo de publicação, mas ainda não foi publicada. Ao utilizar dados de propriedade empresarial, vendas, custos, auditorias, entre outros, ou qualquer outra informação obtida por meios informais, como palestras, debates, comunicações, e-mails, orienta-se a utilizar expressões entre parênteses tais como informação não publicada. Por quê? Porque você pegou é um relatório de uma empresa que não foi publicado em lugar nenhum. Uma palestra que você assistiu, você quer referência, você pegou alguns dados da palestra, o autor da palestra falou alguma coisa e você achou interessante, você vai citar ele. Tem um processo de citação, o nome dele, o nome da palestra e tudo mais, mas é interessante que se coloque informação não publicada, ou informação de propriedade da empresa, ou informação de propriedade reservada, particular, ou outra informação que julgue mais adequada à fonte utilizada. Em nota de rodapé, deve-se identificar o conteúdo utilizado de acordo com a BNT. Aí no texto, a empresa mantinha 7 encontros de revenda, prestando serviço exclusivo para as suas 2 fábricas de produção de plástico biodegradável instaladas nas cidades de Diadema, São Bernardo e Santo André. Informação não publicada. Aqui, ó, vejam que isso aqui ele fez uma chamada aqui no númerozinho 1, que é para colocar no rodapé. BioLife Plástico Limitada, relatório de gestão, de descrição de atividade comercial, auditoria de serviços 1, São Paulo, 29 de abril de 2008. Esse relatório de descrição de atividade comercial é só da empresa, mas você teve acesso. Então você vai referenciar dessa forma. Eu sei que é muito detalhe, mas a minha missão é mostrar o máximo possível da norma, para que vocês sigam a norma. Talvez você não vá usar tudo que eu estou falando, mas eu preciso mostrar todos os processos. Citações de fontes não paginadas. Então, a diferença aqui é que você vai colocar, se você fez uma citação direta, que você precisa colocar página, mas não tem página, e agora? Calma. Vai colocar um NP, não paginado. Capítulo 1, nesse caso aqui, ó, alguma coisa que dê noção, né? Se tiver capítulo, se tiver tópico, porque já estou direcionando aqui a pessoa. Então vai lá no capítulo 1 que está lá. Não tem página, não tem culpa se não paginaram. Então, não paginado. Ó, 2017, não paginado. Na referência, vou ter que colocar também que não foi paginado. Aquilo que eu já falei anteriormente, destaque nas citações, né? Até me antecipei. Ó, pode vir como grifo nosso, grifo do autor. Então, nesse texto aqui, quem citou ele achou interessante destacar alta tecnologia aqui. Então, ele, grifo nosso. Ele poderia destacar com negrito ou com itálico, por exemplo, ou com subscrito, né, com taxado aqui embaixo. Aí, quando ele coloca grifo nosso, quando eu leio, eu entendo que tudo que está grifado em negrito, em itálico ou algo parecido foi a pessoa que citou que fez. Se eu não coloco nada aqui, vamos supor o seguinte: na obra original tem isso aqui, tá lá, alta tecnologia já em letra em negrito. Então isso aqui é do autor mesmo da obra original. Então não preciso colocar grifo nosso, porque o grifo não é meu, o grifo é do autor original. Então não preciso nem colocar. Aqui ele usou a expressão grifo nosso, aqui grifo do autor. É mais interessante grifo do autor, porque aconselho assim, em geral, você usar expressões impessoais nos trabalhos, né?
Então, quando eu coloco nosso, meu, minha, eu, o trabalho começa a ser pessoal. E uma das regras do espírito científico é você ser impessoal. É claro que não tem, na prática não tem como eu ser impessoal no que eu vou escrever, no que eu vou falar, porque tudo que eu vou escrever, tudo que eu vou falar vem da minha, como é que eu posso dizer? Vem da minha experiência, daquilo que eu acumulei ao longo dos anos e daquilo que eu penso das coisas. Eu não vou, dificilmente eu vou falar bem, maravilhosamente bem, de uma coisa que eu não concordo. Vocês estão entendendo? Mas eu preciso ser imparcial. Eu preciso relatar o fato. Ou seja, me ater em ser fiel à verdade. É isso que quer dizer a questão de usar o espírito científico para ser imparcial, né? Ser fiel à verdade. Trazer os fatos. Era o que deveria acontecer nos jornais, né? Mas enfim, vou nem entrar nesse detalhe que não tem nada a ver. Aliás, eu vou entrar num detalhe, por exemplo, jornal deveria ser uma fonte confiável, mas a gente tem que ter cuidado com algumas informações, evitar algumas informações de jornais, a não ser que seja algo realmente relevante. Supressões e comentários. Então, dentro da minha citação. Aqui, ó. Nas citações diretas, caso haja supressão de algum trecho, deve-se indicar com 3 pontos entre colchetes. Ou seja, eu peguei uma frase, uma citação direta, mas eu quero tirar uma parte dela que não me interessa. Está lá no meio. Como é que eu faço? Eu tiro. E no lugar que eu tirei, eu coloco esses 3 pontos entre colchetes. Quando eu leio, tá vendo aqui, ó, aqui foi uma citação direta. As citações são trechos transcritos de informações retiradas das publicações consultadas. Eu cortei uma parte do texto aqui, antes do ponto. Então, eu suprimi uma parte da frase, certo? Então, toda vez que eu não usei a frase toda, eu tenho que colocar isso aqui no final. Ou se eu peguei a frase em andamento, então eu vou colocar isso aqui no começo. Tipo, nesse caso aqui, esse autor, ele começou o parágrafo assim, as citações e tal e tal. Então, não tem texto antes da mesma frase. Tinha texto depois, que eu não me interessa colocar, então eu coloco esses 3 pontos entre colchetes. Caso queira fazer algum comentário ou esclarecimento no decorrer da citação, deve-se indicá-lo entre colchetes. Aqui, por exemplo. As citações são introduzidas no texto com o propósito de esclarecer ou complementar as ideias do autor. Isso aqui era o que estava escrito. Eu acho que é interessante, eu estou escrevendo, então eu acho que é interessante colocar também que elas não substituem. Então, o que eu faço? São introduzidas no texto com o propósito de esclarecer, aí eu venho aqui com o meu colchete e não substituir ou complementar as ideias do autor. Aí, ó, grifo do autor. Qual é o grifo? Está aqui entre colchetes. Certo? Aqui tem algumas questões para o trabalho de direito, porque usa muitas normas em latim e tudo mais, mas eu vou pular aqui para a gente ir. Calma aí. Na verdade, começa a dar alguns exemplos diretos aqui para a área do direito. O autor aqui dessa obra, ele começa a dar uns exemplos mais tipificados para a área do direito.
Na verdade, aqui ele só está fazendo uma revisão do que já foi colocado, com exemplos mais voltados para a área do direito. Então, em geral, essas vão ser as recomendações básicas para que a gente tenha sucesso. Assim, tá aqui onde eu queria chegar. Alguns exemplos de referências. Bom, falando agora sobre referência. Aqui a ABNT 6023 de 2018. A nova ABNT sobre referência bibliográfica, ela vai ditar qual é a metodologia para eu fazer a referência no final. Porque até agora nós falamos de citação no texto. Ou seja, eu citei de acordo com Barbosa 2019. Então, lembra? No final eu tenho que dizer quem é esse Barbosa 2019. E aí, a ABNT ela vai dizer que para cada tipo de citação que eu fiz, eu tenho um tipo de referência. Ou seja, eu peguei isso de um livro, foi um artigo, foi um jornal. Então, para cada material consultado tem uma forma de fazer a referência. Livro com até 3 autores, então bora por parte. Na referência, se eu tenho 3 autores, eu vou colocar o sobrenome do primeiro autor, o nome e o nome do meio. Sobrenome, o nome e o nome do meio. Aí vem aqui o nome da obra. Na verdade, de regra geral, é assim. As referências, elas precisam ter nome do autor, nome da obra, onde essa obra está, ou seja, onde ela foi publicada, a cidade, que é o local, né, e a data. E pode vir, depois da data, ela pode acompanhar a quantidade de páginas. Quantas páginas tem essa obra. E aí essa sequência, ela diferencia um pouco de acordo com a fonte que eu pesquisei. Então, estou falando aqui de livro. Veja, quando é um livro, eu destaco em negrito o tema do livro. Só que para temas, título, né? Título do livro. Aqui nesse caso, marketing, criando valor para os clientes. Só que se o título do livro vier com 2 pontos, eu só vou destacar até os 2 pontos, como está aqui, marketing, 2 pontos. Então, só isso vai ser destacado. Se não tiver 2 pontos, eu destaco todo o nome da obra, até o final. Aqui, ó, tá vendo? Terceira edição. Se ele tiver uma edição, eu vou colocar a terceira edição. Se não tem edição, foi edição única, beleza, não precisa colocar. É primeira edição. Não precisa colocar. Segunda edição, quarta edição, quinta edição, enfim, vai colocar edição. São Paulo, 2 pontos, Saraiva, que é São Paulo, a cidade, Saraiva, a editora, e o ano e o número de páginas. Então, nome dos autores, nome do título do trabalho, em negrito, se tiver edição, a cidade, 2 pontos, a editora, o ano e o número de páginas. Com mais de 3 autores. Aqui. Quando tiver mais de 3 autores, eu posso usar a expressão etial. Essa é uma expressão abreviada do latim que significa entre outros. Ou seja, eu cito o primeiro e uso a expressão etial para não ter que colocar o nome de todo mundo. De novo, isso é uma prática de preguiçoso, mas é permitida. Então, fica a critério. Mas é interessante que a gente coloque os nomes, porque, poxa, 5 pessoas fizeram um trabalho, publicaram um trabalho,
Aí quando na hora de citar, coitado, só cita o Fritz et al. E os outros? Se bem que lá na citação, eu posso repetir até 3, mas acima de 3 eu tenho que usar o et al. Na citação. Aqui não, aqui é opcional. Eu posso usar o et al. Eu posso colocar o nome de todo mundo. Tá vendo aqui, ó? Como citar? Fritz et al. 1909, página 35. Lembrando que toda vez que eu uso a expressão et al., vocês percebem que ela está em itálico. Ela deve vir em itálico. Livro com organizador, coordenador. Que tem alguns livros que são... que tem coordenadores, aí cada capítulo tem um autor e tal, ou então foi coordenado, organizado por alguém. Ele pegou obras e tal. Então aqui, ó. Teixeira, sempre nome dos autores. Aí a mesma coisa, nome, título, a parte antes dos 2 pontos, negrito. E no final dos autores eu coloco entre parênteses org, ponto, significando que esses caras são os organizadores do livro. Então, segundo Teixeira, Bassotti e Santos, 2014, aqui eu já poderia usar o et al., porque já tem três nomes. No texto, vale usar o et al., porque senão fica muito comprido o negócio. Livro com organizador, coordenador, ainda como, né, continuando lá, aqui, ó, Globalização e Identidade Nacional, São Paulo, Atlas, 1999, 185 páginas. Tá aqui, ó, aqui foi coordenador. Como é que eu sei? Quando você pega um livro, você tem a ficha catalográfica do livro logo nas primeiras páginas. Nessa ficha catalográfica vai estar lá coordenação, organização, ou não, só o nome do autor direto. Livro sem autor. Ah, livro sem autor? Como é que é livro sem autor? Sim, eu posso ter um livro de publicação da Embrapa. Não tem autoria particular. A autoria é da Embrapa. Então eu vou colocar lá Embrapa. Na verdade, acaba que tem autoria, né? Que é a própria Embrapa. Aqui ele está falando mais de quando o texto não tem um autor desconhecido, então não está especificado quem é o autor. Então, ó, eu venho aqui na primeira palavra e coloco ela em letra maiúscula. Origem e trajetória da indústria farmacêutica no Brasil. São Paulo, narrativa 1, 2007, 192 páginas. Livro retirado da internet ou e-book, tá aqui, ó, disponível em, lembra? Tá aqui o link. Acesse em 20 de março de 2016. Eu posso abreviar os meses, mas lembrando que tem uma forma de abreviar os meses. Lá na norma está dizendo. Capítulo de livro com a mesma autoria do livro, ou seja, tem um livro que tem um organizador e aí cada capítulo tem um autor. Como é que eu vou fazer? Eu vou citar aqui, ó, direitinho, como a gente fazia antes, ó. Barney, Hisley, avaliação das capacidades internas de uma empresa. E o in significa está em, ou em, né? Como é o mesmo autor, são os mesmos autores, então eu posso colocar esse tracejado aqui, que quem lê vai entender que eu estou falando do mesmo autor. Ó, a obra foi o que eu pesquisei, o capítulo que eu pesquisei é a avaliação das capacidades internas de uma empresa. Onde é que ela está? Ela está dentro desta obra, Administração Estratégica e Vantagens Competitivas, conceitos e casos, tradução Mindori, Yamanoto, terceira edição, São Paulo, Pearson, French Hall, 2011 e tal. Ou seja, eu cito primeiro o capítulo e depois a obra onde ele está. Capítulo de livro com autor diferente. O que vai mudar?
o nome aqui vai ter que ser diferente. E aí eu vou colocar aqui organização, tá vendo? O que eu consultei foi ética e compromisso público, que é uma obra, é um capítulo, ou então um artigo dentro de um livro maior. Então, eu consultei só essa parte, então eu vou referenciar esse cara aqui, e aqui o meu em itálico também, tá vendo? Teixeira Hélio Jones tal, aqui, organização, porque esse material aqui, esses caras aqui são os organizadores. E ó, o que vai em negrito? O nome da obra principal. Aqui é a mesma coisa, o que vai em negrito, o nome da obra principal, não da obra que está lá dentro, que eu consultei. Aqui vai ter os outros exemplos. Se for um capítulo de livro retirado da internet, é a mesma coisa, só vai acrescentar. Por exemplo, eu não tenho algumas informações mais específicas sobre esse material, como aqui, né? A gente tem cadê? São Paulo, FIA, USP 2014, capítulo 10 e tal. Percebe? Ele fez aqui São Paulo, Instituto Ludwig von Mises 2014. Até que tem tudo, né? Nesse caso aqui tem tudinho bonitinho. Ah, então, beleza, eu não vou deixar aqui, não preciso colocar que está disponível. Se essa obra ela está disponível em algum site, você tirou de algum site, coloca aqui no final, disponível em. Isso facilita quem for pesquisar o seu trabalho e quiser consultar essa obra. Por isso que ela está aqui. E a data de acesso é importante, porque às vezes eu entrei no link e não está mais disponível, porque alguém tirou. Então, mas nessa data que eu consultei estava. Bom, gente, tem mais coisas aqui para falar, mas devido ao horário, a gente já está com o horário estourado aqui. Na próxima aula eu continuo falando sobre as referências, as formas de referenciar as obras, né? Eu vou continuar aqui da página 48, relatório com até 3 autores, porque isso aqui é bem complexo, existe uma norma específica para cada material que eu consultar, certo? Então, por enquanto, é isso e até a próxima aula.